E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero falar hoje com vocês sobre os povos e culturas africanas, tá? Então, assim, no Brasil, os povos africanos eles tiveram um impacto muito grande, né, na nossa forma de conviver, na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Nós vamos ver que mais de 50% da população brasileira se declara parda ou negra, né? Então, a África tem, né, uma importância muito grande para o Brasil, já que do século XVI até o século XIX, milhões de africanos, né, de povos da África vieram para o Brasil, tá? E é isso que nós vamos estudar, então, nesse vídeo, tá ok? Então, eu vou botar aqui a minha gravação, meu rosto aqui para o lado aqui. Então nós vamos falar então sobre os povos e culturas africanas, né? Vamos para o lado aqui. Então assim, pessoal, um pouquinho de geografia agora, né? Sou professor de história, mas vamos falar um pouquinho aqui da geografia. Então aqui em cima, pessoal, nós temos o deserto do Saara. E aqui ao sul do Saara, onde tem essa seta ali, é uma região chamada Sahel, tá? O que está escrito ali no nosso slide? Que ao sul do deserto do Saara viviam povos nômades, chamados de berberes, que controlavam as importantes rotas de comércio do norte africano. Então, os berberes eram povos nômades que controlavam, né, as rotas de comércio, traziam utensílios, né, ali da Ásia, né, ali ao nordeste da Ásia ele tem uma ligação com a Ásia, né, onde vinham também muitas coisas, e os berberes faziam essa ligação, não só da Ásia, mas também de outras regiões da África, né? Então os berberes foram muito conhecidos pela prática do comércio, ok? E ainda ao sul do Saara, como eu já havia falado, está uma faixa extensa de terra chamada Sahel, tá? Também muito importante essa região geográfica chamada Sahel. Lembrando que nós estamos em aula de história, tá? Mais um pouquinho de geografia para a gente entender a história, beleza? Então, que vai lá do Oceano Atlântico, né? Até o Mar Vermelho. Ok, gente? Infelizmente o meu ponteiro do mouse não está aparecendo, né? Mas o Oceano Atlântico é essa parte aqui da esquerda, né? Do mapa do continente africano, né? E vai até então ali o contato com a Ásia, ali em cima ali, né? Daí tem o Mar Vermelho ali, então o Sahel é toda aquela extensa faixa de terra ao sul do deserto do Saara, tá? E ali viviam povos negros chamados de sudaneses, tá bom, gente? Por que povos negros? Porque nem toda a África é negra, tá? Existe uma parte da África, mais ao norte, que não são povos negros, ok, gente? Vamos lá. Aqui é o Sahel, tá? A gente percebe aqui um resquício de deserto, né? Então, assim, ó, é bastante terra, mas a gente também percebe vegetação, ok, gente? Aqui também, olha só, bastante terra e também vegetação lá ao fundo, tá? Nós vemos que os habitantes são negros, tá bom, gente? Pessoal, uma coisa importante a falar é assim, ó, quando a gente falar sobre negros, isso acontece muito no sul do Brasil. Parece assim que as pessoas encaram como sendo preconceito, tá? Eu falar que uma pessoa é negra, isso não é preconceituoso, pessoal. E eu que sou negro, a pessoa que é negra também não precisa se sentir abalada pelo fato de ser negra, tá? Todos nós somos iguais perante a lei. Embora exista sim o preconceito, muitas vezes esse preconceito é dissimulado, mas a gente sabe que ele existe, tá? Mas assim, ó, nós precisamos encarar a nossa realidade. Eu sou branco, no caso eu que estou falando com vocês sou branco, e a outra pessoa é negra, né? Então assim, nós temos que lidar com tentar lidar com igualdade, né? Não sentindo vergonha quando nós falamos tal fulano de tal é negro, outro fulano é branco, tá? Nós somos iguais, precisamos ser iguais, embora exista uma sociedade hoje que discrimine as pessoas às vezes pela cor da pele. Isso acontece também, tá?
Então, quando eu falo que esses povos são negros, a gente tem que atuar com extrema naturalidade, né? Eles são negros, é a cor da pele deles, e eles são iguais a nós, que somos brancos, tá bom? Eles têm os mesmos direitos e nós precisamos ter respeito com as pessoas, ok, gente? Vamos lá, então. Como eu havia falado, nem toda a África é negra, tá? E ali na setinha ali em cima, bem aquela região da setinha ali, nós vamos ver que a cor da pele, né, é bem diferente. Vamos lá, alguns exemplos. Nós temos aqui o Salah, um famoso jogador egípcio, tá? Nós percebemos que a pele dele não é bem negra, né? Embora tenha ali algumas semelhanças, por exemplo, o cabelo, né? Os egípcios, eles são mais parecidos com os árabes, tá? Com os habitantes ali do Oriente Médio, né? A Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, né? A Síria e por aí vai, né? Vamos para frente agora. Nós temos agora a seleção de futebol da Tunísia lá na Copa do Mundo de 2018. Né? Esse jogador ali que é mais loiro, até aquele ali, provavelmente não é tunisiano. Tá? Talvez ele é naturalizado. Mas os outros jogadores todos são tunisianos. Tá? E eles são parecidos também com os árabes, até porque eles são muçulmanos. A religião da Tunísia, a maioria professa a religião muçulmana. Todo o norte da África, aquele deserto do Saara, a região do Sahel, né, grande parte, e acima ali do deserto do Saara, toda aquela, deixa eu voltar aqui, toda aquela parte de cima da seta ali, que tem o mar Mediterrâneo mais ao norte ali, eles são muçulmanos, né, eles não são cristãos, a grande maioria, eles professam, né, o Islã, né. Então aqui nós temos a seleção de futebol da Tunísia, e agora nós vamos ver a seleção de futebol de Camarões, lá em 2013, tá? Então nós vamos ver que a cor da pele já é bem diferente, né, gente? Olha só, né? Eu não usei Photoshop, não usei nada aqui, tá? Então a Tunísia já tem uma semelhança maior com os árabes, até mesmo com os espanhóis, pessoal. Se vocês pesquisarem pelos espanhóis, vocês vão ver que tem uma grande semelhança, né, alguns ali com os espanhóis, tá? Com os italianos, com o sul da Itália principalmente, tá? E alguns têm uma semelhança grande também com os árabes, né? Aqui a seleção de Camarões, então se nós pegarmos ali da região do Sahel, né? Toda aquela região ali para baixo, aquela região mais verde ali do mapa da África ali é a África Negra, tá? Até na África do Sul, que é a região mais ao sul do continente africano. Lembrando que na África do Sul, que é o país ali mais ao sul do continente africano, também tem um grande número de brancos por causa da colonização inglesa naquele lugar também. Então tem um número grande de brancos ali também, tá? Vamos para frente aqui. Tá, então entendido? Nem toda a África é negra. Beleza? Vamos lá, os reinos e impérios mais conhecidos existentes na África. Então, assim, ó, o que nós temos que entender? A África, pessoal, quando nós lembramos de África, África não é sinônimo de escravidão, não é sinônimo de servidão. Tá? Mas principalmente escravidão, né? As pessoas pensam que a África elas relacionam diretamente com a escravidão. E não, existiram muitos reinos poderosos na África. E um grande exemplo disso é o Egito, que ficava ao nordeste da África, né? E era muito poderoso, foi um dos impérios mais poderosos da antiguidade, tá? Um dos primeiros impérios centralizado, né, com um dos primeiros povos com poder centralizado que deram uma contribuição, né, para a civilização ocidental gigantesca. E o Egito ficava na África, né? Tem outros povos ali, como mais ao sul ali o reino de Kush, mais ao sul do Egito, né? Hoje seriam os etíopes, parte ali do Sudão do Sul, mas principalmente os etíopes, tá? Nós temos ali mais na região do Oceano Atlântico, o Império do Mali, tá? E o Reino de Gana, que viveram no mesmo
território, né? Território ali bem próximo, só que em momentos diferentes da história. Nós temos também o Reino do Congo, que fica mais ali ao sul, próximo de Angola, próximo, né, de países que hoje são Angola, República Democrática do Congo, né, Camarões, tá? Mais ou menos por ali. Ok, gente? Pessoal, então assim, ó, por que as pessoas lembram tanto da África como sendo, né, de uma forma negativa, de uma perspectiva negativa, né? Como por exemplo a escravidão. Pessoas elas não lembram que existiam grandes reinos, impérios no continente africano, tá? E é importante a gente saber disso. Beleza, gente? Vamos para frente. Império do Mali. Foi um dos mais importantes impérios da África e era o maior produtor de ouro da África Ocidental. Também era um grande produtor de sal, quase tão valioso quanto o ouro. Tá? O sal para conservar alimentos, o sal, né, como tempero, né, para salgar também, era muito importante, ainda é, né, muito importante. Tá? E o Império do Mali era um grande produtor de sal, assim como também de ouro, tá? Muito ouro ali naquela região ali, tá? No noroeste da África, beleza? E assim, pessoal, o que a gente precisa entender também sobre essa dinâmica de pobreza que nós temos hoje, de continentes e países explorados. Os países que foram mais explorados também os países que foram mais ricos, né, em tempos antigos, tá? Por que a Europa não foi explorada, né, muito explorada? Porque a Europa é uma região fria, assim, não tinha muito ouro na Europa, né? Não tinha muito, né, muita coisa que explorar na Europa. Tá? E os europeus, porque eles não tinham essa riqueza também, né, eles tiveram que explorar outros povos, tiveram, né, não que eles fossem obrigados a isso, não precisava, mas assim, eles exploraram outros povos buscando riquezas que eles não tinham na Europa. Tá? Então, assim, a África, talvez ele seja um continente pobre hoje, mais pobre, né? Porque ele era muito rico, tá? Ele era muito rico e foi muito explorado por causa disso. Ok, gente? Assim como também, por exemplo, a América Latina, o México, a Bolívia, o Brasil, tá? México e Bolívia eram grandes produtores, né? De ouro e de prata, tá? Vamos lá então. Vamos para frente. Os bantus, pessoal. Os bantus são um povo. E os bantus também são um povo, né? Vamos ali para o nosso slide, que viviam nas regiões de Angola e do Congo, tá? A maioria dos milhões de africanos, dos povos africanos entrados no Brasil entre os séculos 16 e 19, falavam línguas bantas. Ok, gente? Então os bantus, né, a maioria dos descendentes dos afro-brasileiros, vamos dizer assim, são descendentes dos povos bantus, aquela região ali quase ao sul da África, né, onde hoje seria a Angola, né, mais ou menos aquela região ali, Angola, Congo, Camarões, aquela região ali. Ok, gente? Vamos seguir. E entre os povos de origem banta destaca-se o Reino do Congo, que foi um importante reino da antiguidade. Na antiguidade não, né? Mas assim, antes de os povos europeus chegarem no território africano para explorá-lo. Ok, gente? Vamos lá então. Agora, assim, ó, outro importante povo que veio para cá. Os povos de origem iorubás, tá? Os povos de origem iorubás. Vamos lá para o slide. Outro grande povo que contribuiu para a formação do Brasil foram os iorubás. Viviam onde hoje são os países da Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Nigéria e por aí vai. É aquela região ali, noroeste da África. Tá, gente? Então a maioria dos povos que vieram para cá eram de origem bantas ou de origem iorubá. Ou seja, os bantos e os iorubás vieram para o Brasil. Ou seja, onde hoje é Angola, Congo, Nigéria, Togo, Costa do Marfim
né? E por aí vai. Ok, gente? Uma coisa importante para a gente entender também que muitos iorubás eram muçulmanos. Eles vieram para o Brasil já sendo muçulmanos. Porque aquela região ali do sul do deserto do Saara já era, né, explorada, já existia um expansionismo muçulmano naquela região ali. Então, eles já professavam o islamismo, né, que foi promulgado, né, que foi falado lá pelo profeta Maomé, né, vamos dizer assim, o grande profeta do islamismo, lá no século 7 depois de Cristo, que surgiu a religião islâmica, né? Vamos para frente. Brasil, pessoal. Mais de 50% dos brasileiros declaram-se pardos ou negros, tá? Para os habitantes da região sul do país, é difícil de, assim, até de acreditar, né? Porque assim, ó, eu sou do sul do país e assim, ó, a gente fala isso para os nossos alunos e assim, ó, em média, assim, na sala, às vezes nós temos 2 alunos, 3 alunos, uma sala com 30, com 35, tá? Dependendo da sala, tá? Tem sala que tem mais, tem sala que tem 10, mas assim, ó, é uma minoria absoluta, absoluta, tá? Aqui no sul do país e em algumas regiões ainda muito mais. Eu sou de origem portuguesa, mas eu vivo numa região que tem uma cultura alemã muito forte aqui do sul de Santa Catarina, região de Braço do Norte, tá? Mas a gente sabe também que aqui no sul a gente tem uma colonização italiana também muito forte, italiana, alemã, né? E em algumas cidades o número de negros é bem reduzido, tá? Mas essa não é a realidade da maioria do Brasil, né? Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste tem uma região muito, né? Aliás, um número muito grande de negros, né? Então, assim, ó, percebam ali na imagem, ali, ó, as cores ali, a cor da pele, né? Não é aquele negro, né, como lá da seleção de Camarões, né? Já é um negro miscigenado. A maioria dos negros no Brasil já são miscigenados. Já houve uma miscigenação desde o início da escravidão negra para o Brasil. Tá? Houve uma miscigenação, ali casamento entre portugueses, primeiro com os indígenas, né, e depois, né, um pouco com os negros também, tá? Inclusive, assim, ó, filhos, né, de escravas negras com os donos das fazendas, às vezes acontecia também, tá? E aos poucos a miscigenação no Brasil foi acontecendo, tá? E o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, se não o mais miscigenado. É muito comum, né, no sul do país, o casamento de povos de origens diferentes. Os alemães com os portugueses, com os italianos, com os de origem espanhola, que também tem. E assim é no Brasil todo. Né, gente? Vamos para frente. Aqui nós temos uma imagem conhecida. Esse quadro, ele é A Redenção de Cã, o nome desse quadro. Deixa eu colocar aqui para baixo, aqui, né, para poder ler aqui tudo, né? Esse quadro, então, é Redenção de Cã, tá? Um pai, a criança está aqui, o pai é branco, a mãe, ela já é miscigenada, a avó da criança, ela é negra, tá? A mãe é negra também, mas dá de ver que ela é mais parda do que negra, né? E o filho aqui, ele é branco, tá? Esse quadro relata um pouquinho assim, o preconceito que existe, né? A mãe, a avó ali, aliás, está agradecendo a Deus porque o filho, o neto, aliás, veio na cor branca. Então a gente assim, já relata como a história é preconceituosa, né, gente? Ali no slide está escrito aquilo que eu já falei para vocês sobre a miscigenação, tá? E pessoal, é isso então, tá? Uma aula para a gente tentar entender, né, a importância que os negros têm para a formação cultural do Brasil, tá bom, gente? Então essa foi uma aula sobre os povos e culturas africanas, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente sabe que
a teoria, né, sobre a África é muito mais do que isso, né? Se a gente for estudar sociedades, né, de todos aqueles povos, impérios ali, a gente iria muito além, só que eu quero me ater a isso que eu passei aqui para vocês, que eu acho que são os pontos principais. Tá bom, gente? Pessoal, então é isso, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau e fiquem com Deus.